Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Finança Familiar. Eu sou Evandro de Barros e estou aqui para falar um pouquinho com você hoje sobre um assunto que, olha, vai dar o que falar, hein? O tema de hoje é Meu cônjuge não me escuta. Já ouviu essa frase por aí? Então fica comigo até o final do vídeo, que hoje nós vamos desvendar esse mistério, o que acontece na mente do nosso cônjuge quando nós estamos conversando. O que tem acontecido? O que se passa na mente dele e dela, hein? O que será? Bom, não há nada mais frustrante para um casal do que estar dialogando e sentir que um dos cônjuges está tão distante, está em outro mundo, em outro planeta, não é verdade? Bom, pois saibam que a comunicação ineficiente é uma das principais causas de ruptura no casamento. A seguinte frase, meu esposo ou minha esposa não me escuta, ou meu esposo e minha esposa só levam em consideração as suas próprias opiniões, soa familiar para você? Bom, pois eu tenho algo muito importante para te dizer. Você sabia que isso pode ser uma ineficiência na forma como você tem se comunicado com o seu cônjuge? Bom, na verdade podem ser dois fatores, né? O primeiro, a personalidade. A personalidade principalmente de quem está recebendo a informação. E o segundo fator é esse. Talvez você não esteja se comunicando de forma eficiente a ponto de que seu cônjuge esteja te ouvindo. Bom, mas seja por um ou por outro motivo, o que ocorre normalmente durante o diálogo é que as nossas mentes são invadidas por diversos pensamentos. Esses pensamentos se tornam barreiras mentais para que nós paremos de dar atenção ao nosso cônjuge. Porém, muitas vezes essas barreiras, elas estão somente na mente mesmo. Elas não vêm para o mundo físico. O que vamos discutir aqui hoje é como essas barreiras influenciam no diálogo, por que elas influenciam no diálogo e vamos desvendar qual o real problema durante esta comunicação para que ela se torne ineficiente. E antes de qualquer coisa, eu quero perguntar para você: você sabe a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir é aquilo que o nosso ouvido capta, é o som, é a parte mecânica do nosso diálogo. Agora, escutar é um verbo, e como todo verbo exige uma ação. E esta ação é o quê? É quando eu ouço, eu capto o ruído ou a voz, enfim, eu absorvo isso que está sendo falado e aí eu faço uma análise. O ouvir, ele é um ruído. O escutar é um sentimento. Enquanto o ouvir é somente o ato de receber a informação, o escutar, ele é o ato de processar esta informação de forma consciente, analisando-a, internalizando-a. Bom, no geral, as principais causas para que o cônjuge não nos dê ouvidos durante o diálogo podem ser as seguintes. Viés de confirmação. Já ouviu falar sobre viés de confirmação? Viés de confirmação é a tendência da pessoa se lembrar de coisas que justifiquem o ato dela ou que justifiquem aquilo que ela está fazendo. Então, o viés de confirmação, ele faz com que a pessoa, durante o diálogo, ela comece a pesquisar informações. Por isso que às vezes você fala com a pessoa e a pessoa está no mundo da lua, que a gente costuma falar. Pois é, ela está, na verdade não é nem que ela não esteja prestando atenção, ela está prestando atenção, só que ela está procurando meios de contrapor aquilo que você está falando. E isso se dá por causa desse processo chamado viés de confirmação, que é quando ela procura fatos que possam confirmar aquilo que ela pensa, aquilo que ela entende. O outro seria a dissonância cognitiva. Vou ler uma frase aqui para vocês, vamos ver se isso soa familiar para vocês também. Um homem com uma convicção
é um homem difícil de mudar. Sabe de quem é essa frase? Do psicólogo Leon Festinger. Ele é o responsável pela teoria da dissonância cognitiva. E a dissonância cognitiva, ela nada mais é do que o seguinte: as pessoas, elas só prestam atenção naquilo que você fala quando aquilo que você está falando, isso interessa, esse fato seja interessante para ela. Ou seja, são situações ou fatos que se encaixam nas crenças dessa pessoa. Por isso, muitas vezes, então, o cônjuge não ouve, porque aquilo que você está falando, de fato, não interessa ou não se encaixa nas crenças dele. Também uma outra frase atribuída ao mesmo psicólogo, no seu livro When Prophecy Fails, Festinger diz o seguinte: diga a ele que você discorda e ele não irá ouvi-lo. Mostre a ele fatos ou números e ele questionará suas fontes. Apele à lógica e ele não conseguirá entender seu argumento. Você sabe o que isso indica? Jamais comece um diálogo com o seu cônjuge dizendo assim: olha, eu discordo de você. Não que você tenha que concordar com tudo que o outro está dizendo. Não é isso que eu estou dizendo aqui, tá bom? Mas quando você fala, você pronuncia esta frase, eu discordo de você, automaticamente a pessoa vai se fechar e vai criar uma enorme barreira para o diálogo entre vocês. Então, um pouco de cuidado no início do diálogo pode mudar todas as coisas. Bom, e uma segunda característica que nós devemos levar em consideração é o fato de que talvez estejamos lidando com uma pessoa que seja narcisista. E essa pessoa, ela tem uma característica de sempre achar que sabe mais do que o outro, sempre achar que entende mais do que o outro. Então, nesse caso, um narcisista, ele não pode ser confrontado. Quando você confronta uma pessoa que é narcisista, ela também tende a se defender. Então, o ideal nesses casos é você usar de técnicas que possam ir cercando esta pessoa, entendeu? Com histórias, por exemplo, olha, fulano de tal fez isso, isso, isso. Ah, fulano de tal não ouve a esposa, entendeu? Mas nunca ele. E aí ele começa a fazer associações com aquela história que você está contando, com aquele momento que você está detalhando para ele. Então essa talvez seja a melhor forma, são formas indiretas de confrontar a pessoa sem que ela se sinta ofendida por isso. Bom, uma terceira característica seria o zangado. Você já viu aquela pessoa que não quer dialogar porque está zangado? Bom, talvez de fato seja melhor aguardar passar essa raiva e esse momento, né? Antes de tentar dialogar com esta pessoa, com este cônjuge. Mas fato é que esta característica, ela denuncia certamente uma imaturidade emocional desta pessoa. Então, ela precisa, de certa forma, também ser respeitada nesse momento, porque se você tentar dialogar com ela, é certo que não vai dar certo e vocês vão acabar discutindo. Então essa pessoa, quando ela está zangada, ao invés de resolver o problema, ela tende a criar alguns muros, algumas cercas que vão impedir o diálogo. E outra característica desta pessoa também, que é o zangado, que a gente chama, ela é aplicar a lei do silêncio. Que nem eu falei, muitas vezes é melhor você deixar a pessoa de lado um pouco e tentar não confrontá-la neste momento, porém ela mesma acaba muitas vezes aplicando a lei do silêncio como forma de se proteger do problema e de tudo aquilo que está acontecendo ali naquele momento. Uma quarta característica que é muito semelhante também àquela que a terceira, no caso que nós citamos anteriormente, que é o zangado, são aquelas pessoas que elas preferem evitar os problemas. Não tem aquelas pessoas que definitivamente não sabem resolver problemas e preferem evitá-los? Pois é, acontece que muitas pessoas se casam
e não aprendem a lidar com problemas, porque desde lá da sua fase infantil, desde a sua criação, dentro do seu lar, essa pessoa simplesmente não aprendeu a lidar com problemas. Então agora ela está num casamento, ela está na fase adulta, ela precisa lidar com os problemas, só que ela não sabe como fazer. Então ela passa a evitar esses problemas. Então ela se faz de surdo, ela cria muitas situações para fugir desse problema, para fugir dessas barreiras. Agora também tem um quinto ponto, que é o distanciamento emocional e também a falta de confiança. Bom, quando o relacionamento chega nessa fase, onde já está havendo um distanciamento emocional e uma falta de confiança, os cônjuges tendem a se fechar em si mesmos. Então eles acabam não conseguindo mais dialogar, eles não conseguem mais ser abertos, eles não conseguem mais expressar aquilo que estão pensando, aquilo que estão sentindo. Então isso acaba impactando, influenciando nesse diálogo sobre as finanças. Isso acaba prejudicando porque é aí que começam as infidelidades, a infidelidade financeira, que é um termo muito utilizado hoje quando se fala de finanças, e que as pessoas às vezes não entendem o que vem a ser a infidelidade financeira. Então, o que vem a ser a infidelidade financeira? A infidelidade financeira é simplesmente quando você esconde do seu cônjuge não somente gastos, não somente dívidas que você contraiu, mas também você esconde investimentos, você esconde dinheiro, aí então você passa a esconder poupança, você começa a esconder essas questões da vida financeira que eram do casal, você passa a esconder isso um do outro. Agora, então, vem aquele sexto ponto. Lembra que eu falei lá atrás que a comunicação ineficiente, ela pode ser também a causa desse não ouvir do cônjuge? Pois é, aqui está, é o nosso sexto ponto. Quando eu, por exemplo, ouço, olha, eu não te escuto por causa do seu tom de voz. Elevar o tom de voz ou baixar o tom de voz demais durante o diálogo, isso pode fazer com que o meu cônjuge pare de prestar atenção naquilo que eu estou falando. Quando eu me exalto, eu elevo o meu tom de voz, isso faz com que a pessoa se sinta ofendida e desrespeitada. Agora, quando eu falo baixo demais ou demoro demais para explicar aquilo que eu quero, eu não sou claro naquilo que eu preciso comunicar, isso tudo influencia, e isso não é do cônjuge, isso é nosso, são características nossas que nós também precisamos trabalhar. Então, falar num tom de voz que não agrida e ser claro, ser direto naquilo que nós queremos comunicar, isso também é um passo grande que você pode dar hoje, um exercício que você pode fazer hoje para melhorar a comunicação. Bom, eu quero sugerir para vocês também algumas coisas que vocês podem, como casal, estar realizando para melhorar essa comunicação, né? Uma das primeiras coisas que eu gosto sempre de sugerir, eu chamo de momento ideal. Evandro, mas existe um momento ideal para falar, para dialogar sobre finanças? Sim, existe. E cada um precisa definir o seu momento ideal. Agora, eu posso dizer para você o que não é o momento ideal. Aquilo que não é o momento ideal é quando chegamos no trabalho, tivemos um dia cheio, estamos cansados, a mente está totalmente cansada e você já querer tratar sobre finanças ou dialogar sobre finanças, não é o melhor momento. Bom, quando talvez vocês tiveram um problema com filhos, ou enfim, algum outro problema que vocês possam ter, e aí vocês já querem sentar para tratar sobre finanças, também não é o melhor momento. Então, escolha um momento em que vocês estejam mais tranquilos. Tomem um banho, relaxem, descansem, se alimentem, criem um ambiente para esse diálogo.
e percebam como vai ser mais leve, como vai ser mais suave, como vai ser mais gostoso dialogar depois de um tempo que vocês estejam relaxados já. Então não cheguem direto da rua, vamos falar assim, né? E já sentem-se para tratar sobre finanças. Não é o melhor momento, esse não é o melhor momento para vocês conversarem. Um segundo ponto que eu quero sugerir para vocês, e já citei anteriormente, mas vou reforçar aqui: sejam claros e diretos. Seja claro no comunicar, seja direto naquilo que você quer comunicar. Não fica enrolando para fazer as apresentações que precisam ser feitas. Quando eu falo de finanças, por exemplo, ah, preciso de um comprovante. Cadê o comprovante? Ah, não sei onde está o comprovante. Ficar criando coisas, situações, entendeu? Ah, preciso saber o que foi esse gasto aqui. E aí a pessoa começa a querer dar uma volta toda para explicar o que foi aquele gasto, por que ela gastou com aquilo. Não precisa, seja claro. Seja, olha, eu fiz uma compra e não peguei o comprovante. Olha, isso aí foi um gasto que eu tive emergencial naquele momento. E, enfim, entendeu? Seja claro, seja direto, fale a verdade, sem meias palavras. Seja honesto com o seu cônjuge. Uma outra dica que eu tenho para dar para vocês é: evite reprovações, evite sermões, não queira procurar culpados. Não é assim que vocês vão aproveitar melhor os seus dias, não é assim que vocês vão viver melhor, não é assim que vocês vão dialogar sobre finanças melhor. Não é dessa forma, não é procurando culpados, não é dando sermão, não é reprovando a atitude do cônjuge. Lembre-se, esse é um momento de vocês proporem melhorias, de vocês quererem, buscarem melhorar o diálogo, entendeu? Então, nesse momento, nós temos a necessidade de falarmos e sermos ouvidos. Então, ouça com atenção aquilo que eu falei anteriormente, não apenas escute, ouça também. E algo muito importante, o casamento, ele não é um jogo de poder. Vocês não são inimigos, vocês não são concorrentes, nada disso, vocês são uma equipe. Vocês são um exército de duas pessoas lutando a cada dia juntos e não lutando um contra o outro. Então o diálogo não é um exercício de poder, um jogo de poder, mas ele é um exercício de apoio e enriquecimento mútuo. Então aproveitem esse momento, façam uso desse momento para enriquecerem um ao outro. Uma outra dica que eu dou para vocês também, que é do que não falar. Não fale você sempre ou você nunca. Ah, você sempre age dessa forma. Ah, você nunca me ouve. Não, essas palavras não dão reforço positivo e colocam a outra pessoa na defensiva. O grande objetivo aqui é nós nos mantermos abertos ao diálogo. Então, palavras que não dão reforço positivo, palavras que não auxiliam neste momento e colocam a pessoa na defensiva, não são o nosso objetivo neste momento. E para finalizar as minhas dicas, use um tom afetuoso. Lembra que eu falei antes do tom de voz? Use um tom de voz que seja afetuoso. Agora, para você fazer uso desse tom de voz, você precisa ter controle emocional, controle dentro de você, controle das suas emoções. Então, ouça, por isso que o ouvir é diferente, o escutar é diferente do ouvir. Porque quando eu escuto, eu absorvo aquilo lentamente, processo aquela informação. Quando eu só ouço e já quero responder, eu não dou tempo para escutar, eu não dou tempo para processar a informação, tá bom? Bom, se você praticar esses 5 pontos, eu tenho certeza que você e seu cônjuge já vão melhorar demais
o diálogo entre vocês. Para finalizar, eu quero aqui deixar 3 textos bíblicos e vou falar um pouquinho sobre eles. O primeiro está lá em Colossenses 4:6 e diz assim: que suas conversas sejam sempre agradáveis, de bom gosto e que vocês saibam como responder a cada pessoa. Bom, agradáveis e de bom gosto e saber como responder, você só vai conseguir se você aprender a escutar diligentemente aquilo que está dizendo o seu cônjuge. O outro texto, Tiago 1,19, diz assim, lembrem-se disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Ou seja, lembra que eu falei do zangado? Mude a sua postura, controle o seu emocional. Busque controlar aquilo que você fala. Muitas vezes a gente fala pelos cotovelos, porque quer falar demais e quer ouvir de menos. Escute atentamente o que o seu cônjuge tem a falar. E aí eu falo que com os maridos ouçam o que de fato está querendo comunicar a sua esposa. Esposas, cuidado com o que vocês falam. Palavras são como flechas lançadas, não voltam atrás. Então cuide-se com aquilo que está sendo dito. Por último, Amós 3,3 diz assim: porventura andarão 2 juntos se não houver concordância? Então, a partir do momento que vocês exercem o diálogo, exercem a escuta ativa, a partir do momento que vocês passam a analisar mais aquilo que está sendo falado e aquilo que está sendo ouvido, que vocês passam a processar melhor aquilo que antes era um ruído, aí vocês começam a entrar numa concordância. E para que um casamento seja próspero, para que as finanças do casal sejam prósperas, vocês precisam aprender a dialogar para chegar numa concordância. A concordância entre vocês vai vir através de um diálogo pautado no respeito, pautado no enriquecimento e no crescimento de cada um, porque quando cada um na sua unidade cresce, a família desenvolve. Então, quando eu cresço, quando minha esposa cresce, ambos crescemos. Bom, pessoal, para hoje era isso. Pensem bem, assistam novamente o vídeo quantas vezes foram necessárias, anotem aquilo que foi falado aqui, coloquem em prática, façam uma análise daquilo que foi falado, passem a analisar um pouco mais o comportamento de vocês. Não queiram analisar o cônjuge somente. Analisem aquilo, como vocês estão se comunicando com o seu cônjuge. Entendam se vocês estão comunicando da forma correta, compreendam essa comunicação. E a partir daqui você vai começar a comunicar melhor e a reter a atenção do seu cônjuge de forma melhor. É isso aí. Não esqueça de curtir o nosso vídeo. Não esqueça de compartilhar com aquele casal abençoado que está precisando ouvir uma palavra como essa. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, siga no nosso Instagram. E lembrando, tem alguma dúvida? Deixe a sua dúvida nos comentários. Teremos um enorme prazer em te responder. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.